Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Professor Wellington Santucci aqui diretamente do Centro de Informações Farmacológicas da Toca do Urso, trazendo mais informação em saúde para vocês. Então, se você é profissional de saúde, quer saber um pouquinho sobre clínica, quer acompanhar melhor seus pacientes, ou se você é usuário de algum medicamento para tratar suas doenças crônicas e quer entender melhor como é que esses medicamentos funcionam no seu organismo, então esse canal é para você. Fica ligado aqui, assiste esse vídeo até o final que com certeza você vai aprender muita coisa bacana de um jeito fácil, porque nosso objetivo é descomplicar a farmacologia para você. É isso mesmo, não é nada tão difícil assim, não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente vai falar em uma linguagem simples que você entenda e consiga melhorar a sua qualidade de vida, tá ok? E como eu tinha prometido, essa semana disse que ia soltar um videozinho sobre colesterol, tá? Vamos falar de colesterol e vamos falar de estatina. Então, se você usa simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina ou qualquer outra estatina para controlar o seu colesterol, se você tem alterações aí de colesterol, esse vídeo é para você. Já aproveita, curte, compartilha se você conhece alguém que sofre com isso ou que toma esse tipo de medicamento. Então, fica atento aí que você vai aprender como é que esses medicamentos atuam no seu organismo, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: colesterol é mocinho ou bandido? Ele é bom ou ruim? E essa é a pergunta que está na chamada e que você vai me ajudar a decidir, ok? E para isso, a gente precisa conhecer então um pouquinho de como é que esse colesterol é formado e para que ele serve no meu organismo. Por que o meu organismo precisa produzir colesterol? Ah, professor, então você está falando que o meu corpo produz colesterol porque ele precisa de colesterol? Sim, o seu corpo precisa de colesterol. Então vamos entender para que esse colesterol serve. E a nossa história hoje começa nas mitocôndrias das células do meu fígado, nas mitocôndrias hepáticas, onde eu vou ter uma enzima chamada acetilcoenzima A, que vai sofrer um processo de redução, vai formar o que a gente chama de mavelonato, né? E a partir daí eu vou chegar em uma molécula mais complexa chamada esqualeno, e esse esqualeno ele vai se dividir de duas formas, né? De um lado ele vai formar colesterol e do outro lado ele vai formar ubiquinona. Guardem esses nomes. Então, o meu esqualeno, para um lado ele vai virar colesterol e para o outro lado ele vai virar ubiquinona, ok? Vamos para o lado de cá falar de colesterol. Eu vou colocar o esqueminha para vocês aqui na tela, tá? Então, esse colesterol que foi formado, ele vai ser eliminado pelas vias biliares e aí ele vai sofrer outras transformações, né? Aí já em outros órgãos do meu corpo, com uma participação importante do intestino, porque quando ele é eliminado pelas vias biliares, ele vai cair lá no meu canal intestinal, tá? E eu vou formar a partir daí, desse colesterol, algumas substâncias que são fundamentais para a manutenção do meu organismo, que a vida fica muito complicada sem elas. Esse colesterol ele vai dar origem à vitamina D, ok? Para que serve vitamina D? Vitamina D serve para o crescimento ósseo, serve para a regeneração muscular, serve para a formação da matriz óssea, para formar ossos mais fortes, serve para modular minha imunidade. Então, sem vitamina D, minha imunidade fica comprometida. E também é um fator importante de proteção do sistema nervoso central. Então, vitamina D fundamental aí para várias coisas do nosso organismo. Por isso que a gente insiste tanto em repor vitamina D, principalmente nessas épocas de Covid, ok? Até por uma questão aí de manter sua imunidade sempre em alta e proteger o seu sistema nervoso central. Esse colesterol também vai formar o que a gente chama de lipoproteínas, que é o LDL, HDL e VLDL. Essas lipoproteínas,
elas vão servir como carreadores dos nutrientes lipossolúveis que a gente vai absorver para dentro das nossas células, né? Então eles vão carregar essas substâncias que não se misturam com água, né? Que não vão estar solúveis aí no meu sangue, no meu plasma, e vão fazer essas substâncias chegarem dentro da minha célula para serem absorvidas nos processos fundamentais da homeostase do meu organismo, né? Então são importantes para nos manter vivos, ok? E esse colesterol também vai formar o que a gente chama de hormônios esteroides, tá? Hormônios esteroides. Quem são esses caras? Principalmente testosterona e progesterona. Então, olha só o tanto que colesterol é importante. Eu preciso de colesterol para ter vitamina D, eu preciso de colesterol para ter lipoproteína e preciso do colesterol para ter testosterona, né? Sem isso, sem a testosterona, por exemplo, nos homens, você não tem formação de massa muscular, né? Vai ter perda de massa muscular, você vai ter acúmulo de gordura, principalmente de gordura visceral, você vai ter uma redução da disposição, da vontade de fazer as coisas e também a redução da libido, tá? E as mulheres também têm uma pequena quantidade de testosterona que vai fazer diferença para elas se for reduzida, como também vai reduzir a produção de progesterona, que também é um hormônio esteroide, ok? Responsável pelas características femininas aí secundárias, tá? Então, vamos lá, importantíssimo o colesterol. Mas professor, se o colesterol é tão importante assim, por que eu tenho que tomar remédio para reduzir o colesterol? E é aí que está o X da questão. O colesterol é importante na quantidade correta. Tudo que está em excesso, tudo que está em desequilíbrio, pode te causar problemas, né? É como dizia Lavoisier, na natureza tudo tem já o equilíbrio, né? Então, saiu do equilíbrio, vai te dar problema. Então você tem que procurar o equilíbrio. Saiu do equilíbrio, esse excesso de colesterol vai acumular na parede dos seus vasos sanguíneos e vai formar o que a gente chama de ateromas, que são placas de gordura. E esses ateromas, eles aumentam absurdamente o risco de você ter um colapso cardiovascular, tá? Então você pode ter aí um infarto agudo do miocárdio, você pode ter um AVC, por exemplo, pela obstrução de algum vaso que irriga o seu cérebro, tá? Então isso pode causar sérios problemas e reduzir muito o seu tempo de vida. Então a gente sempre tem que manter esse colesterol na medida certa, ok? Professor, quem é que tem colesterol alto? Bom, aí existem vários fatores que vão fazer com que você possa ter alterações nesses níveis de colesterol, né? Fatores genéticos, você vê, geralmente a gente associa colesterol ao gordinho, mas às vezes o gordinho está com tudo em cima ali no colesterol e tem uma pessoa magrinha que tem um colesterol alto. Já viram isso? Magrinho com colesterol desregulado? Tá? Pode acontecer. Então, tem fatores genéticos que alteram essa cadeia da produção do colesterol. Existem fatores estressores externos, né? A pessoa que tem atividade constante sob pressão e tal, e fica em estresse constante, ela tende a ter uma alteração de colesterol. E sim, a própria obesidade é um fator de risco que pode aumentar aí a produção de colesterol, ok? Então, aí falamos um pouquinho do colesterol, falamos do lado de cá, agora vamos para o lado de lá falar da ubiquinona, que está lá do outro lado. Professor, o que é esse troço aí chamado ubiquinona? A ubiquinona também é conhecida, você vai lembrar agora que eu vou te falar, como coenzima Q10, tá? Coenzima Q10 e ubiquinona é a mesma coisa. A ubiquinona, ou coenzima Q10, é o antioxidante mais potente produzido pelo organismo. Então, ela é um fator de proteção, ok? Eu produzo ubiquinona para proteger o meu organismo dos radicais livres que são gerados dentro da minha atividade diária, para proteger as minhas células
dos fatores agressores externos, daquilo que eu como na alimentação, ingiro na alimentação, que não vai me fazer bem, e para proteger principalmente os meus tecidos da degeneração precoce, ok? Então, por exemplo, a ubiquinona, ela vai agir lá no meu tecido muscular, protegendo esse tecido e ajudando no processo de regeneração tecidual. Então, eu preciso ter ubiquinona para eu conseguir recuperar melhor a minha musculatura. Se eu tiver uma boa recuperação muscular, eu acabo formando mais massa magra, né? Ou evitando a perca de músculo, o que prejudicial, principalmente nos mais idosos. É muito comum a gente ver o idosinho, ele vai perdendo massa muscular, aí você tem aquela imagem do idoso que é mais pele e osso, né? Quase sem musculatura, fica fraquinho. Isso porque com o passar dos anos a gente deixa de produzir ubiquinona, a gente reduz muito a produção da ubiquinona e isso acelera o processo de degradação tecidual. A ubiquinona também protege muito todos os tecidos que contêm colágeno. Então, nesse momento, eu estou falando principalmente da pele. Alô, você mulher que não quer ficar com ruguinhas, então, e quer ficar com aquela pele de bebê até os 70 anos de idade, precisa suplementar a ubiquinona. A ubiquinona vai proteger as suas fibras de colágeno, vai manter a firmeza da pele e vai evitar a ação dos radicais livres ali, mesmo aqueles que são formados pela luz solar, pela radiação UV, a ubiquinona vai te proteger naturalmente de dentro para fora, tá? O nosso organismo produz ubiquinona como um fator de proteção. Então é muito importante, é uma enzima, uma coenzima essencial, tá? Para a proteção do nosso organismo. A questão é que com o tempo a gente reduz a produção de ubiquinona. Então vamos lá, por que eu falei dessas duas coisas? Porque o objetivo dessa aula era falar do mecanismo das estatinas, né? De você que toma remédio para controlar o excesso de colesterol. Então vamos entender aqui, vou botar de novo aqui na tela o esqueminha para vocês verem onde é que a estatina vai agir. Eu disse lá no começo da aula que eu vou ter uma molécula chamada acetilcoenzima A lá em cima, vocês estão vendo. Essa acetilcoenzima A vai sofrer uma redução, vai formar um mavelonato, e esse mavelonato ele se divide então em colesterol ou ubiquinona, tá? A sua estatina ela vai agir aqui impedindo esse processo de redução. Então eu não vou ter a conversão da minha acetilcoenzima A em mavelonato. E se isso não acontecer, eu não vou ter a formação do colesterol e não vou ter a formação da ubiquinona. Então, vamos entender quais são os prejuízos que eu posso ter aí. Olha, não formei colesterol, ótimo, vai reduzir o meu colesterol no sangue, eu não vou formar aí aquelas moléculas de gordura que o professor disse que podem me matar se elas estiverem fora do lugar, ou se eu tiver pressão alta, se deslocar uma plaquinha de gordura dessa dos vasos, aí eu posso ter problemas sérios, tá? Então, a estatina foi lá, cortou, eu não produzo mais colesterol, não corro risco mais de formar essas placas de gordura. Porém, eu também não vou produzir vitamina D, porque eu preciso de colesterol para produzir vitamina D. Eu também não vou produzir HDL, VLDL e LDL, e também não vou produzir os meus hormônios esteroides, também não vou produzir minha testosterona, minha progesterona. Então, naturalmente, olha, sem vitamina D, eu perco a minha capacidade de regeneração muscular, sem LDL, HDL e VLDL, eu perco a minha capacidade de carrear alguns nutrientes, algumas proteínas aí para distribuir para o meu organismo, para manter as minhas funções essenciais, e sem os meus hormônios esteroides, eu também vou perder aí, vamos dizer, um pouco da minha potência de vida e vou perder a minha capacidade muscular. A gente sabe que a testosterona ela está envolvida no processo também de estímulo da formação de massa muscular. Quanto mais testosterona, mais massa muscular e menos gordura. É a diferença lá, por exemplo, do touro e da vaca. O touro é musculosão, né, cheio de testosterona, fortão e tal, né? E a vaca já tem uma camada de gordura maior porque ela não tem testosterona,
né? Então ela acaba ganhando peso, ou o boi castrado, ele ganha peso, forma gordura entre as fibras, tal, e o touro não, ele tem mais massa muscular porque a testosterona modula isso. Então eu deixei de ter essa produção. E também deixei de ter a produção da coenzima Q10, né, que é a minha ubiquinona, que vai atuar como fator de proteção. Então, no longo prazo, o que a gente observa? As pessoas que usam estatina por muito tempo, e lembrando que o colesterol também é considerado, né, uma doença crônica, ela tem controle, às vezes você atinge os níveis e você pode reduzir a quantidade de medicamento, às vezes até suspender a quantidade de medicamento. Eu conheço várias pessoas que começaram a tratar, perderam peso, controlaram o colesterol e suspendeu a estatina, né? Excelente, mas não é a realidade de todo mundo e por isso você precisa visitar o seu médico regularmente e fazer os seus check-ups, ok? Principalmente se você usa esse tipo de medicamento. Tá? No longo prazo, utilizando a estatina, qualquer estatina que seja simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina ou qualquer outra estatina que esteja disponível no mercado, o que a gente espera? Que você acabe perdendo massa muscular, que você tenha um envelhecimento precoce, então a sua pele vai sentir, você vai ter formação mais de rugas, porque você não tem a ubiquinona, você vai perder a firmeza da pele, porque lembra que a ubiquinona protege as moléculas de colágeno? Então, quando eu perco o colágeno, eu perco a elasticidade, então eu vou ter aquela formação das pelancas ali na pele, né? E vou ter perda acentuada de massa muscular por dois motivos. Primeiro, porque eu não tenho a testosterona que está sendo produzida, e segundo, porque eu não tenho a ubiquinona que protegia a minha musculatura da degeneração precoce. Então eu acabo caminhando, e lá atrás, quando a gente não conhecia isso, era muito comum a gente dizer na clínica que a pessoa começava tomando estatina andando e depois de 15, 20 anos ia parar na cadeira de rodas. Mas ninguém sabia por que isso acontecia, né? Hoje a gente sabe. Então, quando eu tenho colesterol alto, eu preciso tomar estatina? Sim, preciso tomar estatina. A estatina faz bem? Faz bem dentro de um controle adequado, que tem que ser monitorado. Como é que eu posso fazer para reduzir os problemas que a estatina pode me causar? E aí é simples, eu recomendo a todo mundo que faz uso de estatina suplementar com a enzima Q10 e suplementar a vitamina D. Tá? Suplementando com a enzima Q10, você vai retardar esse processo de degradação que a estatina te causa. Tá? E ela vai te manter saudável por mais tempo, não vai causar agressões à sua pele, vai evitar a degeneração muscular, tá? E vai ser aí uma excelente proteção para o seu organismo, inclusive reduzindo aqueles fatores da baixa imunidade causada pela falta da vitamina D, que não vai ser produzida aí, porque ele vai proteger, né, vai estar agindo aí como uma proteção contra os radicais livres, tá? Então, tá aí uma dica para você acompanhar seus pacientes. Se usa estatina, precisa suplementar com a enzima Q10 e precisa suplementar a vitamina D, tá? Isso vai manter a sua imunidade ativa e isso vai manter a sua proteção celular e evitar a, vamos dizer, degradação acentuada dos seus tecidos pela falta da ubiquinona, tá bom? Gostou dessa aula? Então compartilha, manda aí para os seus colegas, para os seus alunos que estão estudando isso daí, manda para o seu parente que faz uso de estatina, que tem colesterol alto, para ele entender o que acontece e já se inscreve no canal, tá bom? A gente se vê, até mais.